Você já ouviu um relincho sinistro ecoando na madrugada de quinta para sexta-feira? E se eu te disser que por trás desse som, pode estar uma das figuras mais temidas do folclore brasileiro? A mula sem cabeça? Sim, uma mulher amaldiçoada, transformada em uma criatura flamejante por um pecado que carrega o peso do julgamento moral. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nessa lenda sombria, revelando detalhes macabros, relatos reais e reflexões que vão além do mito. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai mexer com tudo que você acredita. E fica até o fim, porque os relatos que você vai ouvir são de arrepiar a espinha. A origem da lenda da mula sem cabeça remonta aos tempos coloniais, quando a moral católica era lei e o medo era usado como forma de controle social. Contava-se que toda mulher que tivesse um relacionamento amoroso com o padre seria amaldiçoada, transformando-se numa mula preta, sem cabeça, com fogo saindo do pescoço e ferraduras que deixavam marcas em chamas por onde passava. A maldição acontecia nas noites de quinta para sexta, principalmente nas sextas-feiras santas. A criatura atravessava 7 vilarejos, relinchando de forma fantasmagórica e galopando como se fugisse do próprio inferno. Era a punição encarnada, o castigo eterno pela violação de um voto sagrado. Mas, será que tudo isso é apenas lenda? Em Miguel Alves, no Piauí, um dos relatos mais antigos e assustadores sobre a mula sem cabeça envolveu uma mulher separada, que morava próxima à igreja. Moradores diziam ouvir passos fortes e um relincho choroso todas as noites de quinta. Um pescador, curioso e corajoso, resolveu seguir os sons, e foi atacado por uma figura flamejante. Ele a golpeou com um facão e no dia seguinte, a mulher apareceu com um corte profundo no braço. Coincidência? Ou um aviso de que algumas lendas são mais reais do que gostaríamos de acreditar? A população, apavorada, passou meses em silêncio, e muitos até hoje evitam andar à noite por aquela região. Outro relato aconteceu em São Roque da Serra, Minas Gerais. Um morador conhecido como Ramiro jurava ter visto a criatura atravessar uma ponte, deixando pegadas queimadas no chão de terra batida. O clarão no escuro era tão forte que as galinhas do terreiro começaram a cacarejar em desespero. No dia seguinte, Ramiro encontrou uma ferradura chamuscada no local e a guardou como prova. Durante anos, evitou contar a história, mas no fim da vida, revelou em confissão. Ela chorava como uma mulher, parecia pedir socorro. Esse detalhe é recorrente. Muitas versões da lenda dizem que a mula chora, grita e relincha como se carregasse uma dor que não consegue mais suportar. Agora segura esse relato. Nos anos 1980, em Altos, também no Piauí, um grupo de crianças voltava da escola quando ouviram um relincho estranho vindo do matagal. Um deles, o último a sair, foi desafiado pelos colegas com a frase: "Quem chegar por último é a mulher do padre." Ao olhar para trás, ele viu o vulto de uma mula sem cabeça correndo entre as árvores. Aquela noite, teve febre e pesadelos. Por semanas, se recusou a dormir sozinho. E até hoje, já adulto, diz que nunca mais foi o mesmo. Esse tipo de experiência marca profundamente, principalmente quando se mistura com a cultura local e o medo coletivo. Um caso ainda mais bizarro aconteceu em Goiás, numa fazenda afastada. Uma mulher chamada Maria desapareceu numa sexta-feira à noite. Dias depois, foi encontrada seminua, com as roupas queimadas e desorientada. Não conseguia falar, apenas soluçava. O estranho é que, na mesma noite, peões da fazenda contaram ter ouvido um galopar pesado e viram um vulto de fogo atravessando o pasto. Quando voltaram para buscar vestígios, encontraram apenas marcas de ferradura queimadas na terra seca. Maria nunca revelou o que aconteceu, mas sua saúde mental nunca mais voltou ao normal. Coincidência? Ou efeito de algo que vai além da nossa compreensão? Relatos assim se espalham pelo Brasil. Em algumas versões, a mula sem cabeça chupa unhas, olhos e dedos das pessoas que encontra no caminho. Em outras, ela caça apenas homens ou aparece para quem está em pecado. Em muitos casos, o único modo de quebrar a maldição é retirar o freio de ferro que ela carrega na boca, ou então fazê-la sangrar com um alfinete virgem. Mas quem teria coragem de enfrentar uma criatura feita de chamas, sem rosto, e que relincha como se carregasse 1000 pecados na alma? Essa figura, que parece saída do inferno, é mais que um monstro. É um grito de desespero aprisionado em forma de lenda. Curiosamente, a origem simbólica da lenda pode estar ligada ao fato de que antigamente, padres usavam mulas como meio de transporte. Isso criava uma ligação entre o animal e o clero. Transformar a mulher em mula, portanto,
seria uma forma de punição e humilhação pública, além de reforçar o controle social e religioso sobre a conduta feminina. Na prática, essa lenda agia como uma prisão invisível, impedindo mulheres de se relacionarem livremente, sob o medo de virar um monstro flamejante. Triste, mas verdadeiro. O folclore muitas vezes é uma ferramenta para oprimir, travestido de moral. Existe também uma versão mais antiga da lenda, vinda de Portugal. Lá, a mulher amaldiçoada não se transforma em mula, mas em uma figura bestial, semelhante a um boi ou cavalo que vaga à noite. Quando essa crença chegou ao Brasil, foi adaptada ao ambiente rural, onde a mula era um animal comum e carregado de simbolismo. Aqui, a história se expandiu, ganhou novas formas, e passou a ser contada ao redor de fogueiras, quermesses e rodas de história. Com o tempo, virou ameaça para crianças, jovens e qualquer pessoa que ousasse desafiar o moralismo da comunidade. Tem gente que diz que essas histórias não passam de invenção. Mas e quando elas vêm de fontes tão diferentes, com detalhes parecidos? E quando objetos físicos, como ferraduras queimadas, cortes e roupas rasgadas, aparecem como evidência? Pode ser coincidência, claro. Mas também pode ser um tipo de verdade que não pode ser medida pela lógica. Uma verdade emocional, que toca quem acredita e quem sente. O que importa aqui não é se a mula sem cabeça existe de fato, mas sim o que ela representa. Medo, culpa, punição e o desejo inconsciente de libertar aquilo que foi oprimido. E se a mula sem cabeça ainda existir nos dias de hoje, talvez não como criatura de fogo nas estradas escuras, mas em forma de medo moral, julgamento social e repressão. Talvez, a cada vez que alguém é condenado por amar quem não pode, por fazer o que é proibido ou por desafiar regras impostas, a maldição volte a cavalgar pelas nossas consciências. A mula, nesse caso, não está do lado de fora. Ela está dentro de cada pessoa que vive o medo de ser excluída. E isso, amigos, é ainda mais assustador que qualquer criatura mística. No século XXI, a lenda da mula sem cabeça sobrevive em contos regionais, filmes, livros, quadrinhos e até nas redes sociais. No Reddit, TikTok e YouTube, usuários compartilham experiências, dúvidas e até supostos avistamentos. Eu também já fui mordido pela mula, diz um. Sempre evitei assistir vídeos sobre ela, comenta outro. O folclore digitalizado ganha vida nova, como uma rede que conecta o medo ancestral ao mundo moderno. A criatura de fogo pode ter mudado de forma, mas não perdeu a capacidade de assombrar. E você? Já ouviu algum relato na sua cidade? Essa história também nos convida a refletir: por que tantas lendas punem mulheres? Por que a sexualidade feminina é vista como algo que precisa ser castigado? E por que o padre, na maioria dos relatos, escapa ileso ou sofre apenas no plano espiritual? A mula sem cabeça revela, nas entrelinhas, a desigualdade histórica entre homens e mulheres. Uma moralidade desequilibrada, disfarçada de ensinamento. E que, infelizmente, ainda reverbera nos dias de hoje. A lenda é um espelho sombrio de uma realidade que em muitos lugares não mudou tanto quanto deveria. Então, da próxima vez que você ouvir um relincho na madrugada, pense duas vezes. Não é só um som. Pode ser um eco de séculos de medo, culpa e opressão transformados em lenda. A mula sem cabeça pode estar mais próxima do que parece. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí. A maldição galopa no escuro. Só quem assistiu até o fim vai entender. E claro, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo como esse. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você conhece alguma variação da mula sem cabeça na sua cidade, escreve aqui nos comentários. Tem alguma história real? Um avistamento? Um caso que passou de geração em geração? A gente quer muito saber. E lembra, toda lenda tem um fundo de verdade. Às vezes ela assombra, outras vezes, ela ensina. Até o próximo vídeo com mais mistérios do nosso folclore e histórias arrepiantes que atravessam o tempo.